Antes de lançar um best-seller, você precisa escrever um best-seller. Já dizia o autor norte-americano Jeff Goins. Mas por que será que tantos autores desistem no meio do caminho? Hoje eu vou ensinar para você, de uma vez por todas, como escrever um livro, como esquematizar a sua história para você não ser vencido pelo cansaço no meio do processo. Te interessa? Então, vem comigo! Olá, querido escritor! Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta, que assim eu vou ficar cada vez mais animada para compartilhar dicas de escrita aqui para você. Hoje, em especial, eu vou te ensinar como escrever um livro. A primeira história que eu escrevi foi de uma forma natural. Eu não tinha método algum. Simplesmente veio uma história na minha cabeça, eu comecei a escrever, quando eu vinha inspiração eu sentava em frente do computador, escrevia e deu certo, tá? A questão é que eu demorei muito tempo para terminar essa obra. Quando eu fui escrever o meu segundo livro, eu já percebi que se eu quisesse realmente entrar no mundo da literatura, vender livros, eu precisaria ganhar tempo. E quando a questão é rapidez, é melhor você seguir um método, seguir uma técnica e fazer algo mais organizado e planejado. E aí que surgiu esse método que eu uso, que eu vou ensinar para você, e eu tenho certeza que vai ser útil, porque eu uso até mesmo para escrever os meus livros como ghostwriter, quando eu tenho um prazo rigoroso para cumprir. A primeira coisa que acontece quando a gente decide escrever um livro é geralmente a história, né? Vem um pequeno fragmento de uma história na nossa mente. Então, quando surge uma história na sua cabeça, antes de você começar a escrever, você precisa esquematizar toda a estrutura do livro. E eu desenvolvi, então, pensei numa organização que era a partir de 3 pilares principais da história, que é o pilar do começo, o clímax e o desfecho. É como se você fosse criar um mapa mental que vai te guiar em todo o processo da escrita. Acompanha comigo. Pilar A, pilar B e pilar C. O A nós vamos chamar de início da história. O B nós vamos chamar de clímax, que é aquele momento mais alto da sua história, onde vai acontecer um reboliço na vida do seu personagem, que já vai até indo caminhando até pro fim, né? E os pontos C vai ser o desfecho da sua história. Eu vou fazer com vocês um exemplo prático de um conto que eu escrevi. Embora seja um conto, vamos pensar se eu fosse transformar ele num livro. E aliás, eu vou deixar esse conto disponível para quem gosta de um bom romance de ficção histórica, tá? Na descrição do vídeo aqui você consegue ter acesso a esse conto. A história surgiu na minha mente e não era nem o clímax, nem o desfecho, nem o começo. Era o meio da história. Eu estava lendo um texto sobre curiosidades da Idade Média. E um dos tópicos dizia que quando um soldado medieval se apaixonava por uma donzela, ele tinha o direito de raptar essa donzela, tirar ela da família para casar com ela. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas e se essa donzela já fosse apaixonada por alguém? Se ela tivesse um cavalheiro na vida dela, né? Como que isso seria? Seria um baita problema. Então veja, eu não tinha o começo, nem o meio e o fim, né? Aliás, eu tinha o meio, não tinha o clímax da história. Aí eu olho para o pilar A, B e C. Onde será que provavelmente encaixaria? Aí eu parei para pensar e já fica como dica para vocês. Quando a gente começa pela ação, né? O primeiro capítulo já ser uma ação, um problema, um conflito, provavelmente o meu leitor vai ficar mais preso à história do que se eu começar onde tudo é flores, o céu, o sol, a lua, tudo muito lindo e ensolarado. Então eu falei, então eu vou começar desse conflito, vou começar do rapto dessa donzela. Aí eu fui lá no ponto A e em poucas palavras eu escrevi o que se tratava o pilar A. Depois você tem que pensar e começar a fazer um pilar perguntar ao outro. Então o pilar A vai falar para você,
para que eu aconteça o que precisa vir depois. E aí você vai pensar, nossa, mas às vezes eu não sei o meio da história, eu sei o final, né? Que às vezes a história não vem na nossa mente de uma ordem cronológica. Não tem problema. Se você já sabe o que você vai colocar no final, vá até o desfecho e coloque em poucas palavras o final dessa história. Esse caso seria: o cavalheiro apaixonado vai fugir com a sua donzela, raptando ela de volta, né, tirando ela da mão do soldado medieval, e eles vão viver felizes para sempre. Então você vai fazer essa anotação no ponto C. Aí que você precisa se questionar, né? Para que ele fuja com a donzela, o que precisa acontecer antes? Então você vai pensando, raciocinando. Bom, antes ele tem que descobrir para onde ela foi levada. E então, se talvez ele visse, né, essa donzela sendo raptada e ele começasse a seguir esse soldado medieval para ver aonde ele levaria a amada dele. Legal. Então eu vou colocar ali um ponto antes do C ali, eu vou colocar que ele vai ver a amada sendo raptada e vai desejar, e vai, aliás, segui-lo, né, a cavalo, que era o meio de transporte da época. Você já começa, então, a perceber que você está formando capítulos para a sua história. Você já sabe o que vai acontecer no primeiro capítulo, já consegue o que vai acontecer ali para o final, né? E cada frase dessa começa a indicar para você o que precisa conter em cada capítulo. Então, eu continuei me questionando. Ele vai seguir ela de cavalo. Tá, mas qual conflito que poderia acontecer? Quanto mais conflito, mais problemas você colocar na vida do seu personagem, mais o leitor vai torcer pelo seu personagem, mais ele vai querer acompanhar a história, ler até o final, e se torna muito mais interessante. Aí eu pensei, tá, imagina só se esse cavalheiro apaixonado, seguindo a sua amada lá, sendo raptada, né, seguindo de cavalo, indo atrás do soldado medieval, de repente ele caísse do cavalo, batesse a cabeça e perdesse a memória. Que conflito, hein? Ele não saberia o que ele estava fazendo ali. Ele esqueceria até do seu amor, não é verdade? Então você cria vários conflitos. Aí você vai lá no seu pilar, no seu esquema, e vai ver onde esse conflito vai caber ali no pilar. Então, perceba que você começa a estruturar a sua história. E a partir disso, cada ponto vai fazer a seguinte questão: o que vem antes de mim? O que tem que vir depois? E você vai formulando os pilares. Como cada pilar vai ser um capítulo da sua história, você já sabe tudo que você tem que trabalhar dentro de cada capítulo. E aí, depois que você esquematizou em poucas palavras, você vai começar a escrever com mais detalhe o resumo de cada capítulo. É claro que quando você for fazer esse resumo dos capítulos, você não vai conseguir imaginar tudo que vai ter que precisar ter ali na história, né? Isso você vai descobrir na hora que estiver realmente escrevendo. Mas o importante é que você vai começar a criar um esqueleto da sua história. E depois que você vai vir colocando músculo, pele, né? Eu colocando... Ai, gente, que exemplo macabro! Paralelo à construção dos capítulos, você precisa pensar nos personagens. Quando você começa a escrever uma história, nem sempre você vai pensar em todos os personagens. Conforme a história for desenrolando, que você vai perceber a necessidade de criar um personagem ou outro. Mas pelo menos os principais ali você já tem. Então você vai criar uma ficha técnica de cada personagem, para que você saiba os detalhes físicos, né, como a cor do cabelo, a cor do olho, o tom de pele, e desde os detalhes psicológicos, para você saber se o seu personagem é vaidoso, crítico, exigente, bondoso, né? Então você precisa ter uma ficha técnica para você acompanhar ao longo de toda a história, para que você não entre, não se contradiga ao longo
do livro, porque imagina só, às vezes você coloca lá um personagem que surge no começo do livro, que ele tem olho azul. No final, ele tem olho castanho. Poxa, não faz sentido algum, né? Depois que tiver todo esse esquema pronto, é hora de mão na massa. E aí, para fugir da tal procrastinação, né, que é aquela história lá, vou deixar para amanhã e esse amanhã nunca chega, acessa o meu post no blog para você ver 10 dicas de como escrever um livro sem procrastinar. Gente, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Deixa seu like, compartilha, comenta e eu espero que você tire o seu sonho da cabeça e coloque no papel. Bora escrever um livro, muita inspiração para você. Um beijo e até a próxima!